Moedas, o melhor lugar para você comprar e vender suas Tibia Coins com rapidez e segurança. Utilizando o link da descrição, você fortalece demais o canal. Salve, molecada! Firmeza? É bem verdade aí que várias pessoas têm dúvida se de fato a Food de ML ela acaba ou não acaba valendo a pena. Então hoje a gente vai ver um pouquinho aí se de fato vale a pena utilizar a Food de ML nas caçadas, se ela se paga e ainda dá lucro, ou é uma parada que não vinga, só dá prejuízo pra gente, porque é 90k que ela acaba custando no NPC de house. Então, pra mim, assim, de antemão, é um valor que é muito acessível, mas algumas pessoas acabam não curtindo muito essa ideia de usar a Food de ML, acho que é bem cara. Então hoje a gente vai ver um pouquinho aí se de fato vale ou não vale a pena. Lembrando também que a Food de ML, ela dá mais 3 de ML pra gente durante 1 hora. Então pra galera que é Knight, nós sabemos que, cara, ML é muito importante pra Knight. A gente consegue perceber que a cura, ela aumenta bem. Querendo ou não também, 3 de ML é bem difícil de pegar de uma forma natural aí com o Knight, principalmente ali quando você já tá com ML 13, às vezes até uma ML 14, então é muito difícil para você upar, é várias e várias horas caçando para conseguir mover ali 1%, o que muitas das vezes já é uma grande vitória. E para estar realizando esse teste, a gente foi lá no Pumin-3 para conseguir estar pegando esses analyzer e tá fazendo esses comparativos se realmente vai vingar ou não vai vingar. Então a hunt que eu escolhi foi o Pumin-3, como sempre é uma hunt que já tá masterizada por mim, já consigo rotacionar bem, já consigo caçar bem, então a margem de erro ela acaba baixando bastante. Obviamente a gente tem que sempre estar em pauta que pode ser que um refil crite um pouquinho mais que o outro, proc um pouquinho mais de charmes, enfim, tem essas circunstâncias que pode acabar ocorrendo entre um refil e outro, que é super normal, mas de antemão já queria deixar bem claro que muito provavelmente pro meu caso e pro meu cenário pelo menos, a diferença vai ser mais ou menos isso aí. Então, como eu disse, a rotação é a mesma para ambos os refis. Os charmes, utilizamos os mesmos. No caso aqui, a gente está utilizando Low Blow e Void Inverso no Grim, Overpower e Vampiric Embrace no Hell, Divine e Void Skull na mãozinha, Savage Blow e Fatal Rouge na Spectre. É uma combinação aí que eu tô curtindo ultimamente para caçar especificamente pro mim. Tô gostando bastante do resultado. Já sobre roda, vou deixar uma imagem aí na tela para vocês também. Sempre estão me pedindo, então ela tá um pouquinho atualizada comparada aí aos últimos vídeos. Acabei dando uma pequena modificada, que foi no caso essa parte de skill. Acabei pegando esse mais um de skill do lado do avatar, curti dessa maneira e pretendo manter dessa maneira aí também. Além disso, a gente tá aí, como sempre, com os nossos dois Eshori+, gema de base no dano de Eshori Gran, Amp Core level 2 e Gift level 1 para tá complementando um pouquinho essa questão de damage e de healing. Então agora, explicado, tudo bonitinho, vamos para os analyzers. Então eu vou começar aqui com um cenário que normalmente é a maneira que eu caço no Pumin-3. Pumin-3 é uma hunt que tem um mana drain alto, por conta que tem Grimilite, tem Spectre e tem mãozinha. Então assim, são mobs que dá bastante mana drain. Logo, ainda é uma hunt que eu não consigo tancar na Great na minha faixa de level. Pra quem já me acompanha há mais tempo sabe que já no Plague Seal ali, por exemplo, é uma hunt que eu consigo tancar relaxado com a Great. E eu gosto de caçar dessa forma, então eu consigo caçar na Great. Já aqui no Pumin, eu me sinto um pouco mais seguro caçando na Ultimate. Então quando eu não bato a Food de ML, eu utilizo aqui o Ultimate. Então aí no primeiro Analyzer, que foi Ultimate Health Potions sem a Food de ML, e vocês vão entender pra frente o porquê que eu tô falando Ultimate Health Potion e Great Health Potions, mais pra frente vai fazer sentido isso que eu tô mencionando pra vocês. Então aí no cenário da Ultimate sem a Food, a gente chegou aí a uma margem de mais ou menos 7.3 kk de Raw XP Gain ao final de 1 hora. É interessante a gente olhar pros supplies também, já que a gente tá falando de Food de ML, é uma parada que a gente quer ver se a Food ela vai ou não vai se pagar. Então aí pra esse cenário a gente teve um gasto aí de 341k com supplies e healing também é uma linha que eu gostaria de ver com vocês, já que a gente tá falando em questão de cura, né? Quanto que a gente curou nesse cenário? A gente teve aí uma cura de aproximadamente 1.711 kk. No segundo cenário, eu fiz apenas com a Food de ML, então eu continuei utilizando a Ultimate, só que dessa vez com a Food de ML, que aí a gente pagou aqueles 90k no NPC e proporcionou pra gente mais 3 de ML durante 1 hora. Então aí a XP foi basicamente a mesma, os 7.3 kk de Raw XP Gain,
foi tudo a mesma coisa e é o esperado acontecer a mesma coisa também, até porque com ou sem food de ml eu consigo manter o mesmo ritmo da hunt. Então a food de ml, nesse meu caso, não tá me proporcionando acelerar mais a hunt. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, por exemplo, principalmente aqui no Piuí, tem gente que vai caçar aqui e sente que o mana drain é muito forte, então não consegue manter o ritmo da hunt, ou seja, tem que parar ali na box para encher um pouquinho a mana e aí transitar para a próxima box. Comigo já não acontece isso mesmo com food ou sem food, então a XP é o esperado que seja pelo menos a mesma mesmo, se você fazer tudo da mesma forma. Já os supplies, a gente consegue perceber que teve uma queda aí de 289k, ou seja, uma queda comparado com o cenário da Ultimate sem food. Mas, entretanto, todavia, é válido a gente lembrar que o custo que a gente teve utilizando essa food de ml, ela não foi nos nossos supplies. Então a gente tinha que acrescentar aí esses 90k da food de ml, que aí ultrapassaria os supplies do primeiro analyzer. E a gente não conseguia pagar essa food por inteiro, ou seja, a gente ainda, entre aspas, saía com prejuízo ali. E sobre o healing, era esperado aumentar um pouquinho o nosso healing, devido ao nosso Eshura Medico estar curando mais, consecutivamente o nosso healing ele aumentou um pouquinho mais também. Então aí nesse cenário a gente teve um healing ao final de 1 hora de 1.737 kk de healing. Esses são os dois cenários que normalmente é o padrão que a galera pega e utiliza. Porém, tem um outro cenário que para mim é o principal e que faz a food de ml muitas das vezes valer extremamente a pena, que é o seguinte: se eu utilizar uma food de ml, no meu caso aqui, eu consigo tancar essa hunt de Great. E lembra lá no Plague que eu falei que é uma hunt que eu já tanco de Great, com ou sem food de ml? Aqui no Pumin, no caso, eu só consigo tancar essa hunt. Assim, tancar, rapaziada, eu digo, eu até consigo tancar sem a food também, mas aí eu acabo correndo risco de morte, sabe? Desnecessário, às vezes morrer ali por uma coisa boba. Então eu me sinto mais seguro e me permite caçar confortavelmente de Great nesse respawn com a food de ml. Então a food de ml acaba me permitindo fazer isso. E já que a Great ela é muito mais barata que a Ultimate, será quanto que a gente conseguiu diminuir esses supplies aí? Então Analyzer na tela, no cenário da Great a gente conseguiu mais XP do que os outros cenários, mas isso não é devido a food de ml, isso aí é devido a uma questão de críticos mesmo, de charms, que nem eu falei. Então acaba que essa diferença aí eu vou jogar para esse lado. Eu acredito que a food de ml não fez isso, já fiz isso várias vezes, então apenas esse Analyzer que foi um pouquinho à parte mesmo. A gente fez aí basicamente 7.430.000 aproximadamente de raw XP gain, só que olha lá os supplies nossos lá, supplies de 206k. Lembra que no primeiro cenário, sem a food de ml com a Ultimate, a gente teve um supply de 341k? Então, nesse cenário agora, a gente conseguiu diminuir esse supply para 206k, devido a Great, obviamente, ela ser mais barata. Eu compro as Great no market e é bem baratinho, 60, 50, às vezes até 40 GP eu pago, e muitos aqui dropa da própria hunt mesmo, então acaba saindo elas por elas ali em alguns refis, e o supply ele foi bem baixinho. Desses 206k a gente tem que acrescentar o 90k da food, certo? Então aí a gente vai ficar com 296k de supplies ao todo. Já sobre healing, a gente perdeu um pouquinho de healing, mas também é o esperado. Embora a gente esteja com a food de ml, em contrapartida a gente está utilizando uma poção de vida que é mais fraca, que cura menos. Então é esperado um pouquinho que essa cura ela dá uma nerfada mesmo. Então aí ao final de 1 hora a gente teve 1.688 kk de cura ao final de 1 hora. E aí o que a gente pode concluir sobre isso? Bom, primeiro, as diferenças de supplies, que é o ponto mais importante em percentual que eu queria passar aqui para vocês, já que a gente tá falando de um número que, entre aspas, ele é pequeno, então eu gosto de trabalhar com percentual, que aí a gente consegue ter um impacto um pouquinho mais perceptível quando a gente fala de porcentagem. Se a gente pegar o cenário da Ultimate sem a food de ml e com a food de ml, a gente tem uma diferença de 52k nos supplies. Isso é mais ou menos 15% de diferença. Só que se a gente acrescentar o custo da food de ml no cenário que a gente acabou utilizando essa food na Ultimate, isso a gente acaba aí saindo num prejuízo aí de 38k, mais ou menos aí 38, vamos arredondar para 40k de prejuízo. Mas, entretanto, todavia, é o que eu sempre falo também, né? Eu não considero isso como um prejuízo, porque a food de ml dá muito conforto pra gente. Então, eu acho que acaba saindo ali elas por elas. Eu acho que vale a pena sim, principalmente se você, poxa, tá percebendo que o respawn ele tá assado pra caramba. Eu acho que aí é o cenário que vale mais a pena mesmo. Agora, aqui que tá o pulo do gato. Se a gente comparar o cenário
cenário da Ultimate sem a Food de ml e com o cenário da Great utilizando a Food de ml, a gente consegue perceber aí uma diferença de 135k nos supplies, que em percentual nos daria aí cerca de 40% de diferença de gastos com supplies. Então percebe que quando traz o número aqui para porcentagem, a gente consegue perceber que sim, é uma diferença bem relevante. Obviamente a gente tem que colocar o custo dessa Food de ml ainda, mas como a gente economizou aí 135k entre um refil e outro, a gente consegue ver que paga essa Food e ainda sobra para nós 45k de lucro. Ou seja, além de pagar, a gente tira lucro e ainda dá conforto. Então, para mim, tá mais que claro aqui que é o melhor cenário e que com certeza vale a pena. Principalmente se o respawn que você for caçar, você consegue usar uma poção que seja ali um pouquinho mais fraca. De repente, se é um cara que caça no Supreme, de repente você utilizando a Food de ml, você para de gastar um pouco mais de Supreme e passa a utilizar Ultimate. Ou se ainda assim você é do time que prefere manter Supreme 100%, pelo menos o gasto da Supreme vai diminuir. Principalmente que a Supreme ela tem um custo bem mais elevado, ela custa aí 650 GP cada Supreme no NPC, então certamente você vai ter uma economia aí que, se pelo menos não pagar a Food, vai chegar bem próximo do valor dela, se tornando algo que sai basicamente aí de graça. Com isso nós conseguimos ter um overview que a Food de ml ela vale muito a pena em grande parte dos cenários, principalmente em hunts que você utiliza muita pote de vida, e além disso ela se paga também em grande parte das vezes. Só que além de tudo isso, ela te dá conforto. Te dando mais conforto, você caça por mais tempo, você fica um pouco mais tranquilo, você não tem que ficar tão atento ali naquela hunt em específico. Então o principal de tudo aqui para mim é o conforto. Tibiana ele tem que ter o conforto, principalmente se você caça longas horas aí do seu dia, ou de repente é uma hunt que, pô, por mim aqui, muitas das pessoas ainda não conseguem extrair bem, e muitas dessas pessoas às vezes quer caçar aqui, mas não consegue justamente por essa questão de mana drain. E por mim em específico é uma hunt que não tem como você só potar mana ou só potar vida, porque se você ficar muito tempo potando sua vida, a sua mana ela desce. Se você ficar muito tempo só potando mana, a sua vida que desce. Então você tem que ter ali um meio termo, e com a Food de ml te dando mais esse conforto, você se cura mais no médico, consecutivamente isso te dá margem para você levantar um pouquinho a sua mana melhor, controlar ali o seu pool de life um pouquinho melhor e você conseguir usufruir daquele respawn. Outro ponto é que nem tudo são flores, né? Alguns cenários a Food de ml ela acaba sendo bem inútil, vamos dizer assim, não vale mesmo, tá? Em um cenário, claro que eu vejo isso, são em hunts que você já consegue tancar com uma certa tranquilidade, nem gasta pote de vida direito, sabe? Só gasta ali o Medico. Então, pra mim, a Food de ml não vale a pena nesses casos, porque a partir do momento, da minha visão, né, que você começa a tancar a hunt só no Medico, é que ela já tá bem tranquila e não te apresenta muito grandes riscos aí de morte. Segundo caso, é em hunts que acaba tendo debuff de ml. Então aí GT, True Azuras, Rochamu, Azura Mirror, Upper Rochamu, enfim, hunts desse tipo que você acaba sofrendo debuff de ml, não vale a pena, porque você vai bater a Food de ml, o bicho ele vai te dar debuff, já era, anulou o efeito ali da Food, você só gastou 90k à toa, e aí nesse cenário acaba que não vale a pena mesmo não. Bom, o videozinho aí foi esse. Se esse vídeo foi útil, te ajudou, esclareceu, você tinha essa dúvida aí contigo, porque todo vídeo de hunt, né, molecada, eu sempre tô comentando, cara, o respawn tá difícil, Food de ml, respawn tá difícil, Food de ml, e a Food ela tá aí pra isso mesmo, é pra ser utilizada. Você acha que tá difícil? Tenta a Food de ml, você vai ver que vai te ajudar. Segue a call do Dionizinho. Então, se esse vídeo te ajudou, peço por gentileza aí você deixar o seu like e se inscrever no canal. Segue a gente lá nas redes sociais. Quer apoiar o canal? Não sabe como? Seja membro aí, molecada. Valor super acessível, já apoia demais mesmo. Incentiva a gente tá trazendo aí vídeos novos, não só eu, como os outros criadores que vocês acompanham aí também. Então, pô, você consegue dar essa força? Dá essa força aí pra nós. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e é nóis!